Olá, sou Marcos, e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você já se perguntou por que certos homens dizem exatamente o que você precisa ouvir, mas algo dentro de você grita que há algo errado? Já sentiu que palavras doces podiam esconder venenos sutis, envoltos em promessas que mais aprisionam do que libertam? Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos dentro de nós, encontraremos como destino no mundo externo. E talvez o homem que te fascina com frases encantadas seja apenas o espelho distorcido da sua própria sombra não confrontada. Mas como discernir o afeto legítimo da manipulação disfarçada de cuidado? A resposta talvez não esteja nas palavras, mas nos abismos entre elas. E uma vez que você enxergar o que antes era invisível, não há como voltar. A ilusão mais perigosa não é a mentira contada por alguém, mas a mentira que escolhemos acreditar porque ela satisfaz uma carência antiga. E é exatamente aí que muitos caem. Nos 5 pequenos gestos verbais que parecem amor, mas são labirintos para o ego. Quando um homem lhe diz certas frases, não está apenas falando. Ele está plantando arquétipos, instalando narrativas que, se não forem decifradas, se tornam prisões invisíveis. Você pode pensar que está sendo amada, quando na verdade está sendo testada. Pode achar que está sendo escolhida, quando na verdade está sendo moldada para ocupar o papel que ele quer. E a pergunta que resta é: quantas vezes você aceitou migalhas achando que era banquete? Essas 5 frases não são comuns. Elas não são ditas por acidente. Elas são símbolos de um padrão ancestral. Estruturas inconscientes que, ao serem verbalizadas, ativam em você um ciclo de dependência emocional tão profundo que você começa a confundir dor com destino. Mas não se engane. O homem que sabe exatamente o que dizer, também sabe exatamente o que esconder. E aquilo que ele oculta é o que mais precisa ser visto. Pois, como Jung revelou, tudo que não vem à consciência retorna como destino. E se você não reconhecer os sinais a tempo, será tragada pelo roteiro de outra pessoa, esquecendo-se de que sua vida foi feita para ser escrita por você. Imagine que cada uma dessas frases seja uma chave, não para abrir portas, mas para trancá-las atrás de você. Elas vêm embaladas em cuidado, mas carregam o selo da manipulação. Elas provocam encantamento, mas drenam sua liberdade. E talvez o mais assustador seja isso. No início, você se sentirá especial. Você acreditará que encontrou o que sempre buscou. Mas a pergunta que não cala é: por que, mesmo se sentindo escolhida, você continua se sentindo vazia? Por que a presença dele acalma seus medos por um instante, mas alimenta sua insegurança a longo prazo? O que há nessas palavras que parecem cura, mas são veneno? Você está prestes a decifrar 5 códigos verbais que podem mudar para sempre a forma como você enxerga as relações. Não porque eles te ensinarão sobre ele, mas porque te forçarão a confrontar partes de si que você nunca quis ver. Este vídeo não é sobre romance. É sobre sobrevivência psíquica. Não é sobre evitar sofrimento. É sobre compreender o tipo de dor que esculpe em vez de destruir. E se você assistir até o fim, talvez descubra que essas 5 frases são mais do que alertas. São espelhos. E a imagem que eles devolverão não será a dele, será a sua, finalmente liberta. Há palavras que parecem flores, mas cujas raízes se alimentam do medo. Quando um homem lhe diz: "Você é tudo o que eu sempre quis", ele pode estar oferecendo um altar ou uma armadilha, porque quando alguém nos idealiza com tamanha intensidade, não está nos enxergando, está projetando um vazio. Jung ensinava que toda projeção é um roubo da alma alheia. E o homem que diz isso cedo demais, com intensidade demais, talvez não esteja te amando. Está tentando fundir sua identidade com a imagem que ele construiu para si. No fundo, ele não quer te conhecer. Ele quer que você ocupe o papel que ele escreveu. E nesse teatro, você deixará de existir para se tornar personagem. Mas quem é você quando não está sendo o que esperam de você? Se ele disser: "Você me entende como ninguém", pare, respire, reflita.
pois essas palavras são doces, mas também perigosas. Elas ativam em você um instinto arquetípico ancestral, o da cuidadora, da salvadora, da que cura feridas que nem foram abertas por suas mãos. Quando um homem te coloca nesse pedestal de compreensão absoluta, está te vinculando à dor dele, e não ao amor. Está entregando sua instabilidade em suas mãos e chamando isso de conexão. Mas amor não é fusão. Amor é encontro. E quando o encontro depende da sua constante validação emocional para que ele exista, você não é amada. Você está sendo usada como muleta para que ele não encare sua própria sombra. Quando ele diz "você me completa", ele pode estar te declarando uma sentença disfarçada de carinho. Porque ninguém foi feito para completar o outro. Fomos feitos para nos somar, não para nos consertar. Essa frase, por mais romântica que soe, carrega o peso de uma expectativa impossível. E quando você falhar, porque vai falhar, todos falham. A admiração se transforma em cobrança. O afeto vira ressentimento. E o que era amor vira acusação. Jung dizia que a metade de si que não é consciente opera no outro como exigência. E nesse jogo você sempre perderá, porque nunca poderá ser inteira por dois. E quanto mais tentar, mais vai se afastar de si. A frase "você é diferente de todas as outras" não é um elogio, é um aviso. É o início sutil da competição invisível com fantasmas do passado dele. A cada comparação, você será empurrada para se moldar ao que ele considera ideal. Não por você, mas contra todas as outras. Esse tipo de frase te seduz porque desperta o desejo de ser escolhida. Mas atenção, se para ser especial você precisa apagar as outras, então você está aceitando amor como exceção, e não como essência. Ele não está te vendo. Está apenas te escolhendo como uma peça melhor encaixada no quebra-cabeça da falta que o habita. E a peça que encaixa demais sempre corre o risco de se perder. Se um homem disser "eu não mereço você", não o veja como alguém humilde. Veja como alguém em estado de autossabotagem disfarçada de honestidade. Essa frase, por mais triste que soe, é a antecipação de um abandono emocional. É como se ele já estivesse dizendo "não espere por mim". E ao mesmo tempo que ele te coloca no pedestal, se isenta da responsabilidade de crescer à sua altura. Ele se admira de você para justificar o próprio afastamento. E o mais cruel, ele te faz sentir que amar alguém assim é prova de nobreza, quando na verdade é sinal de cegueira emocional. Jung nos lembra que aquilo que idolatramos, mais cedo ou mais tarde, destruímos, porque não suportamos aquilo que nos lembra do que não somos. Essas 5 frases não são simples declarações, são símbolos. E os símbolos na visão junguiana são portais para o inconsciente. Quando um homem as pronuncia, ele está revelando mais do que imagina. Está expondo feridas, traumas, mecanismos de defesa. Está abrindo uma fenda pela qual você pode enxergar o que há por trás da máscara. E é aí que mora o poder. Não em reagir emocionalmente ao que é dito, mas em ver além, em ler o subtexto, em perceber que, por trás do encanto, pode haver um padrão de repetição pronto para te arrastar para dentro. Porque o amor só é verdadeiro quando nasce da consciência. Tudo o que nasce da carência, cedo ou tarde, exige um preço alto demais. Cada uma dessas frases é um espelho invertido. E você, ao ouvi-las, precisa se perguntar: quem estou sendo ao aceitar isso? O que há em mim que se conecta com essa fala? Estou sendo escolhida ou sendo manipulada? Estou amando ou estou tentando preencher algo que nem é meu? Essa não é uma investigação sobre o outro. É uma jornada em direção a si. Jung dizia que o encontro com o outro é sempre um encontro com o próprio inconsciente. Então, se você escutar essas palavras, antes de se deixar levar, permita-se mergulhar. Porque talvez no fundo o que esse homem está dizendo não é sobre ele, é sobre você. E agora que você já ouviu essas frases, já sabe que não poderá mais ignorá-las quando surgirem. Porque elas não são apenas sons, são convites. Convites para papéis que você já desempenhou antes, em outras relações,
talvez até na infância. E aceitar essas falas sem consciência é repetir o ciclo. Mas ver, enxergar com lucidez, é o primeiro passo para interromper o padrão. E quando você diz não ao que parece amor, mas é ilusão, nesse momento, você está dizendo sim a si mesma. O amor real começa quando termina a fantasia. E o silêncio que vem depois disso é onde a verdade finalmente fala. O homem que recorre a essas frases não é necessariamente um manipulador consciente, mas sim um reflexo da própria psique fragmentada. Jung nos ensinou que todos carregamos dentro de nós figuras inconscientes que atuam, falam, escolhem. E quando ele te diz, você é tudo o que eu sempre quis, talvez não seja ele quem fala, mas um arquétipo não integrado, o da ânima não reconhecida, a imagem feminina idealizada que vive nas profundezas da alma masculina. Você não está sendo amada, está sendo usada como tela para uma projeção interna. E não importa o quanto você tente corresponder, essa imagem vai se distorcer com o tempo, porque aquilo que não é visto com clareza se transforma em sombra. E sombra, quando frustrada, se transforma em fúria. Toda idealização termina em punição. A pergunta que fica não é por que ele disse isso, mas por que eu quis acreditar. Aquele que diz você me entende como ninguém, carrega muitas vezes uma necessidade desesperada de ser salvo de si mesmo, e ao te entregar esse papel, ele também te entrega a culpa pelo próprio colapso, caso você falhe. Esse tipo de conexão parece rara, intensa, quase espiritual. E é por isso que se torna tão perigosa. Porque toca uma parte nossa que quer ser indispensável, insubstituível. E é aí que o vínculo se transforma em prisão. Você deixa de ser livre para ser necessária. E amar alguém por necessidade é um tipo de cativeiro psíquico que se disfarça de romance. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E nesse tipo de relação, você se torna luz para que ele não precise olhar para a própria sombra. Mas e a sua escuridão? Quem cuida dela enquanto você cuida da dele? Quando ele afirma, você me completa, é porque está tentando tapar um abismo com um corpo. Mas o vazio não se preenche com o outro. O vazio só se integra com o autoconhecimento. Essa frase é uma armadilha emocional porque ativa em você o mito do amor salvador. Mas você não nasceu para ser metade de ninguém. Você é inteira. E qualquer relacionamento que exige que você se quebre para se encaixar é uma renúncia da própria essência. Amar não é ser parte. Amar é ser inteiro ao lado de quem também é. E se ele te vê como a peça que faltava, cuidado. Pode ser que você esteja sendo escolhida não por quem é, mas pelo que pode esconder. E esconder a dor do outro é a forma mais silenciosa de se abandonar. O você é diferente de todas as outras. É a semente da idealização que, quando germina, cresce enraizada na comparação. E toda comparação é violenta, mesmo quando travestida de elogio. Porque você será forçada a sustentar uma imagem que não é sua. Uma imagem moldada para não decepcionar, para não cair, para não errar. Você se torna não apenas a parceira, mas o troféu, a exceção que justifica o desprezo pelo passado dele. Mas o passado dele não é problema seu. E se ele ainda fala das outras, mesmo para te enaltecer, é porque ainda está preso ao que viveu. E você, nessa história, será sempre uma resposta, nunca o começo. Jung dizia que o que rejeitamos nos outros ainda vive dentro de nós. E um homem que fala demais sobre as outras ainda não fez as pazes consigo. Quando ele sussurra, eu não mereço você, a armadilha está na culpa que isso instala em seu peito. Porque a partir desse momento, qualquer falha dele será justificada pela sua superioridade. E a sua dor se tornará invisível, porque afinal ele já havia avisado que não era suficiente. Essa frase é um escudo e, ao mesmo tempo, uma manipulação sutil. Ele se desresponsabiliza das próprias ações enquanto te hipnotiza com a ideia de que amar alguém assim é nobre, é raro, é bonito.
Mas Jung nos lembra que tudo o que é inconsciente age em nossa vida como destino. E amar alguém que já desistiu de si mesmo é caminhar por um labirinto que não tem saída, apenas voltas. Você vai girar, girar, até esquecer que a porta sempre esteve aberta e que sair também é amar. Essas falas não devem ser apenas ouvidas, devem ser sentidas, interpretadas, desconstruídas, porque por trás de cada palavra há um mundo. E esse mundo, quando ignorado, se torna o cenário do seu próprio sofrimento. Jung dizia que os encontros humanos são, antes de tudo, encontros de inconscientes. E isso significa que muito do que você escuta não é para você. É para a imagem que ele projeta, para o passado que ele revive, para a dor que ele ainda não superou. A pergunta que resta é: você quer amar o homem ou a dor dele? Você quer ser presença ou solução? A jornada que você percorre ao lado de alguém começa muito antes do primeiro "eu te amo". Ela começa na escuta, no filtro que você cria entre o que te dizem e o que você aceita como verdade. Essas 5 frases são testes, não do amor, mas da sua consciência. E cada vez que você as ouve e escolhe não se perder nelas, você cresce. Você cura uma parte sua que antes teria mergulhado sem pensar. A consciência é o início da liberdade, e a liberdade é o solo fértil, onde o amor real pode, enfim, florescer. Mas para isso você precisa ser corajosa o suficiente para dizer não. Não ao encantamento, não à fantasia, não à repetição. Porque o sim que importa é o que você dá a si mesma. Há um instante, quase imperceptível, em que a alma reconhece uma verdade antes mesmo que a mente a compreenda. Talvez tenha sido isso que aconteceu enquanto você ouvia cada palavra, cada símbolo oculto, cada silêncio entre as frases. O que parecia ser apenas um alerta sobre 5 frases masculinas, revelou-se um espelho, não para os lábios deles, mas para o lugar em você que, por tanto tempo, aceitou menos do que merecia. O eco que agora vibra dentro de você não é só sobre o que foi dito, mas sobre o que finalmente foi sentido. Porque existe um tipo de despertar que não faz barulho, mas muda o rumo da estrada inteira. Ao longo desta jornada, você atravessou territórios invisíveis, não do outro, mas seus. Tocou feridas antigas que aprenderam a se calar diante de palavras doces, mas vazias. Reconheceu padrões que sempre estiveram lá, disfarçados de coincidência, de destino, de amor. Jung nos lembrou que o que não enfrentamos em nosso interior, encontraremos como destino no exterior. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja olhando de frente para essas partes. Não como vítima, nem como salvadora, mas como alguém que finalmente compreende que há mais força em dizer não do que em se sacrificar pelo sim de alguém que não sabe amar. Você pode sentir nesse momento uma mistura estranha de dor e liberdade, como se tivesse perdido algo, mas ao mesmo tempo tivesse recuperado algo muito mais valioso. Isso acontece quando a ilusão se dissolve. Há um luto breve, mas também uma luz, uma nova clareza, uma nova possibilidade. E é aqui que você precisa entender. Afastar-se não é abandonar o outro, é escolher a si mesma. É reconhecer que o amor verdadeiro não exige que você se diminua, se molde, se perca. O verdadeiro amor, por outro ou por si, começa quando você se recusa a continuar sendo o que não é. Você se lembra da primeira frase? Aquela que parecia um elogio, mas escondia uma prisão? Agora, olhe para ela novamente. Veja com os olhos que você tem hoje. Perceba como tudo muda quando você muda. Esse é o poder da consciência. Não há mais como desver. Não há mais como voltar. E essa é a beleza e o peso de despertar. A partir daqui, você deixa de apenas viver e começa a escolher. Cada palavra, cada gesto, cada presença ao seu redor, tudo passa a ser selecionado com um critério novo. O critério de quem já se viu, de quem já se escutou. E talvez seja esse o maior presente de toda essa revelação.
o retorno à própria voz. Aquela que ficou abafada debaixo das expectativas, dos medos, dos encantamentos que você achava que eram amor. Agora essa voz ressurge, primeiro como um sussurro, depois como uma certeza. Ela te lembra que você não está aqui para preencher vazios alheios, nem para se perder tentando ser suficiente para quem ainda não é inteiro. Você está aqui para ser o que é, em sua inteireza, em sua luz, em sua sombra também, porque só quem acolhe tudo em si é capaz de amar sem se anular. Há uma antiga imagem junguiana que fala do fogo sagrado, aquele que queima, mas também transforma. Você passou por esse fogo neste vídeo. E se alguma parte sua ainda arde, isso não é sinal de fraqueza, é sinal de cura. O incômodo que ficou é só a pele velha que está se soltando. Não apele para respostas rápidas, nem tente apagar essa dor antes de entendê-la. Permita que ela fale. Porque por trás dela há uma sabedoria que você jamais encontraria no conforto. O sofrimento consciente é o portal da individuação, e você já cruzou esse limiar. Então, se algo tocou sua alma hoje, não guarde isso só para você. Compartilhe, não porque o vídeo precisa de números, mas porque existem outras vozes silenciosas esperando por essa mesma ruptura. Outras mulheres presas a frases bonitas que escondem prisões. Leve esta mensagem adiante como quem carrega uma tocha, não para iluminar o mundo inteiro, mas para acender o caminho de quem ainda caminha no escuro. Comente abaixo o que despertou em você. Curta este vídeo como quem reconhece uma verdade antiga reencontrada. E inscreva-se não apenas no canal, mas neste pacto invisível de consciência e cura que agora nos conecta. Porque no fim, não é sobre as palavras que eles dizem. É sobre a mulher que você decide ser ao escutá-las.